Do Senhor Jesus, vamos continuar nossa segunda parte. Bíblia em 100 dias. Estamos lendo Gênesis do capítulo 41 ao 48, nós lemos, e Mateus do 13 ao 14. Amém? Vamos continuar nossa segunda parte. Paramos em Mateus capítulo 13, versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e produz 100, o outro 60 e outro 30. E propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem, que semeia boa semente no campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhe disse: um inimigo quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa, e por ocasião da ceifa direis aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos, para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Trigo ajunta no meu celeiro. Abre parênteses, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O arrebatamento, o trigo vai ser ajuntado no seu celeiro. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu, e se aninham nos seus ramos. De sorte que vêm as aves do céu e aninham nos seus ramos. Outra parábola lhe disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhe falava sem parábolas, para que cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Desde a criação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhe: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol. Olha só. Possivelmente o nosso corpo será como o sol, um corpo glorificado. Abre parênteses, fecha parênteses. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então os justos resplandecerão como o sol. Como será nosso corpo? Possivelmente, corpo glorificado. Resplandecerão como o sol. Olha o brilho, o fulgor. Então os justos resplandecerão como o sol. Também o reino dos céus é semelhante
Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu, pelo gozo ele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixes. E, estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos. Os bons, os ruins, porém lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: Entendestes todas essas coisas? E disseram eles: Sim, Senhor. E ele disse: Por isso, todos os escribas instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família. Por isso, todos o escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, retirou-se dali, e chegando à sua pátria, ensinava-o na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: De onde veio de onde vem a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José? Seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas? Os irmãos de Jesus aqui, né? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: Não há profeta sem honra. Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Vou repetir. E não fez ali Jesus muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Mateus capítulo 14. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: Este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele? Porque Herodes tinha prendido João e tinha o manietado e encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João dissera: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar a João no cárcere, e sua cabeça foi trazida num prato, e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram seus discípulos e levaram o corpo, e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão,
possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: traze-mo aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão, e comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Então o número foi muito maior. Mateus, capítulo 14, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda. Enquanto despedia a multidão, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram e dizendo: é um fantasma? E gritaram com medo. E Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, és tu? Manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco, adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos ele pudesse tocar a orla da sua veste. E todos os que tocavam ficavam sãos. Todos os que tocavam ficavam sãos. Terminamos a nossa leitura, 5 dias de 100. Amém? Bíblia em 100 dias. Vamos agradecer a Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor. Obrigado por esta leitura, obrigado por este momento. Obrigado, Senhor Jesus, por nos ajudar a concluir, a finalizar esta leitura. Bíblia em 100 dias, o 5º dia. Obrigado, Senhor Jesus. Amém.